Você que é mãe, acabou de ter o seu bebê e depois de alguns meses o seu cabelo começou a simplesmente despencar, cair numa intensidade muito grande, esse vídeo é para você. Meu nome é Maria Júlia Verussa, eu sou dermatologista com área de atuação em tricologia e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre eflúvio telógeno agudo pós-parto, ou seja, a queda de cabelo que ocorre no período de amamentação. Durante a gestação, é comum o cabelo ficar bem cheio, bem volumoso. Isso acontece devido à diferença de padrão hormonal no corpo da mulher. Nessa fase, a fase de crescimento do cabelo, ela é muito mais intensa e em maior porcentagem do que o habitual, fazendo com que o cabelo cresça e melhore em volume e qualidade. Após o parto, após a interrupção dessa gestação, a mudança de padrão hormonal nova que vai ocorrer naquele período vai fazer com que o cabelo volte a sincronizar normalmente, alternando períodos de crescimento com períodos de queda. É habitual a gente ter aproximadamente uma queda de 10 a 15% dos fios em condições normais. Porém, em situações específicas, e uma delas é após a interrupção da gestação, essa porcentagem pode aumentar para 20%, 25%, 30%. E ela acontece, em geral, 3 meses após a interrupção da gestação. Isso ocorre porque o nosso folículo ele tem duas fases principais, a de crescimento, que é a anágena, e a de queda, que é a telógena. Essa fase de queda, a partir do momento que ela inicia, o fio de cabelo leva 3 meses para cair, para se soltar do couro cabeludo. Então, quando você tem a interrupção da gestação, aquele fio ele vai ser programado para a fase telógena e ao final dessa fase, 3 meses depois, ele vai começar a cair. Por isso, muitas pacientes associam a queda de cabelo à amamentação, mas na verdade, quem não amamenta também pode ter a queda, visto que ela ocorreu por conta do término do período gestacional. Esse período de queda de cabelo, ele tende a durar 4 meses, dos quais os 2 primeiros são de uma queda intensa, que muitas vezes acaba levando a um desespero por parte da paciente, achando que vai perder todos os fios nesse período. Se a paciente realiza acompanhamento adequado e não tem nenhuma doença durante o período pós-parto, por exemplo, ela está se alimentando adequadamente, ela não teve uma anemia no pós-parto, não teve uma deficiência nutricional ou alguma outra doença relacionada ao parto, alguma complicação relacionada ao parto, essa queda de cabelo vai durar 4 meses e depois ela vai cessar. Caso haja algum fator de complicação, por exemplo, uma anemia, e ela não for corrigida durante esse período, a queda vai permanecer até que essa causa seja tratada. Outro fato que pode ocorrer nessas pacientes é que elas não tinham nenhum diagnóstico prévio, antes do parto de nenhuma alopécia, mas após o período da gestação, ela tem esse quadro que é o eflúvio telógeno agudo e ele intensifique e faça com que apareça o alopecia androgenética, o surgimento da calvície de padrão feminino. Nessa situação, a queda transitória do eflúvio telógeno agudo ela vai cessar em 4 meses, mas a recuperação da rarefação que aconteceu nessa queda vai ser mais difícil, porque ela tem outra doença de base associada, da qual ela ainda não tinha diagnóstico. Quando a gente tem o eflúvio telógeno agudo, os fios eles vão ficar rarefeitos principalmente nessa área das entradas. Isso é muito comum, pois nessa região a gente já tem um fio mais fino e em menor densidade. Quando nós apresentamos uma queda capilar difusa, essa é a área que fica ralinha primeiro. E isso também é um motivo de grande ansiedade para as pacientes. E o que você deve fazer caso essa queda esteja ocorrendo com você? Nesse caso, o primordial é passar em consulta médica e realizar os exames de tricoscopia, avaliação do couro cabeludo, para avaliar se você tem exclusivamente o eflúvio telógeno agudo decorrente do término da gestação ou se você tem ou não calvície associada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nessa consulta, o médico vai solicitar alguns exames de sangue para avaliar se tem algo a mais além do término da gestação que possa agravar essa queda de cabelo. E a partir desses exames, fornecer as condutas, os tratamentos necessários para melhora. Existem também
durante esse período, alguns suplementos vitamínicos que podem ser utilizados no intuito de ajudar o crescimento dos novos fios que estão vindo embaixo após a queda, na recuperação do volume dos fios de cabelo. Todo esse tratamento deve ser realizado com acompanhamento médico para que não haja prejuízo à saúde do paciente e do bebê se a mãe estiver amamentando. Outra dúvida que é muito comum é se o cabelo vai voltar ao que era antes, né? Em algumas situações, ele não volta totalmente ao que era antes da gestação, principalmente se houver a calvície associada, né? É natural que haja uma perda de volume residual daquele fio de cabelo e talvez uma diferença de qualidade do fio, mas isso varia de caso a caso. Também não é uma regra, se você teve queda de cabelo em uma gestação, não é a regra que você vai ter na segunda, mas é algo, um risco que a gente não consegue prever nesse sentido. O ideal é ter acompanhamento médico e identificar se existe outra causa ou outra doença associada à sua queda. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, fale a sua opinião, qual que foi a sua vivência nesse período pós-parto, que eu vou responder com muito prazer. Me acompanhe e se inscreva no meu canal para saber mais conteúdos sobre cabelo e couro cabeludo.